Vamos agora continuar nossa aula sobre múltiplos e divisores, falando agora sobre a divisibilidade por 8. Bom, um número natural é divisível por 8 quando termina em 3 zeros ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos é divisível por 8. Como a gente vai fazer isso? Vamos ver aqui os exemplos. Temos o exemplo: 7.000 é divisível por 8? Será que é divisível por 8? Bom, ele aqui, ó, a gente analisando o número 7.000, ele tem a terminação em 3 zeros, né? 0, 0, 0. Então, esse daqui já é um indicativo que ele é divisível por 8. Vamos agora para o segundo número. 56.104 é divisível por 8? A gente vai observar se esse número é divisível por 8. Quem? Os 3 últimos números. 104. Se 104 for divisível por 8, então o número completo aqui é divisível por 8. Então, 104 é sim um número divisível por 8. Temos aqui o número 78.164. Esse número não é divisível por 8, pois 164 não é divisível por 8. Ele sobra alguma coisa, ele dá um resto. Então, quando a divisão sobra, quer dizer que não é exata, ou seja, a divisão não é exata, o número não sendo divisível pelo divisor, que no caso aqui é o 8. Agora temos aqui a divisibilidade por 9. Um número natural é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos de seu algarismo é divisível por 9. Aí vem a gente fazer o mesmo raciocínio da divisibilidade por 3. O do 8, a gente faz o raciocínio como se fosse a divisibilidade do 2, né? E o do 9, a gente está fazendo o raciocínio da divisibilidade por 3, que também é a soma dos algarismos. Porém, aqui é dos 3 últimos, né? Dos seus algarismos. Aliás, de todos os algarismos, quando ele for divisível por 9. E quando for divisível por 3, a soma deles tem que dar um número que é divisível por 3, tá? Então, vamos aqui o exemplo. 6.434 é divisível por 9. Por quê? Porque a soma dos seus algarismos, 6 mais 4 mais 3 mais 5 é 18. E 18 é um número divisível por 9. Por quê? 18 dividido por 9 é 2. É uma divisão exata. Já aqui no número 34.869, ele não é divisível por 9, porque se somarmos os seus algarismos, 3, 4, 8, 6 e 9, a soma dá 30. E 30 não é um número divisível por 9, pois não tem nenhum número que multiplicado por 9 dê 30, ok? Vamos prosseguir. Temos agora a divisibilidade por 10, que é a mais fácil de todas. Eu considero a mais simples. O número natural é divisível por 10 quando termina em 0. Pronto, terminou em 0, é divisível por 10, tá bom? Então, aqui, ó, temos o exemplo, o número 70 e o número 5.805. O número 70 é visível aqui, terminado em 0, ele é divisível por 10, porque termina em 0. Já o 5.805 não é divisível por 10, porque não termina em 0. Não terminou em 0, não é divisível por 10, ok? Vamos aqui adiante. Temos agora a divisibilidade por 11, que aqui vocês vão ter um pouquinho mais de atenção, tá? Vamos lá. O número natural é divisível por 11 quando a diferença entre a soma dos valores absolutos de seus algarismos de ordem ímpar e a soma dos valores absolutos de seus algarismos de ordem par é divisível por 11. Vamos lá, vamos entender essa definição. Temos aqui o exemplo, o número 87.549. Vamos ver aqui por que ele é divisível por 11. Vamos lá. Os números são 8, 7, 5, 4 e 9. A ordem, qual é a ordem do 8? Bom, a gente sabe aqui que quando a gente vai contar em ordem, a gente começa das unidades. Então, a primeira ordem, unidades. Segunda ordem, dezena. Terceira ordem, centena. Quarta ordem, milhar. Quinta ordem, também milhar, né? Aqui nesse caso,
dezena de milhar, ok? Aqui é unidade de milhar e aqui é dezena de milhar, que é a quinta ordem. Aqui na soma dos valores absolutos dos algarismos de ordem ímpar, quais são os algarismos de ordem ímpar? A gente não vai olhar para os algarismos em si, né? Aliás, nós iremos olhar para os algarismos, né, de ordem ímpar. Quais são eles? Os algarismos de ordem ímpar, a gente não vai olhar para o algarismo em si, a gente vai olhar para a ordem dele. Qual é a ordem do algarismo, né? Se ele for ímpar, a ordem dele for ímpar, aí a gente vai fazer a soma dos valores absolutos. E a gente vai depois pegar os valores, os algarismos, os valores absolutos dos algarismos de ordem par e vamos somar também. A gente vai ver se essa diferença, né? Se essa diferença vai dar um número divisível por 11. Vamos lá. Ó, o número de ordem ímpar, o 9, pois aqui, ó, 1 é ímpar. Qual é o próximo? O 3. O 3 também é um número ímpar, né? Tá na terceira ordem, o 5 aqui tá na terceira ordem. Então, a gente vai pegar os valores que estão nessa ordem. A gente vai olhar para a ordem, porém, a gente vai pegar os valores que estão na ordem, ok? Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui, exemplificando para vocês. Vamos aqui. Aqui eu peguei o número 9. Por quê? Porque ele é de primeira ordem. Primeira ordem é ímpar, pois o 1 é ímpar. Pegamos aqui o número 5. O número 5 também é de ordem ímpar, né? E o número 8, que também é de ordem ímpar, pois o 5 é ímpar. Fizemos a soma, 9 mais 5 mais 8 dá 22. Agora, vamos pegar a soma dos valores dos absolutos de ordem par. Quais são os números que estão na ordem par? A ordem par aqui é o 2 e o 4. Esses números são pares, então nós iremos pegar os números referentes a essas ordens, que é o 4 e o 7. Fazendo a soma do 4 e do 7 dá 11, ok? Fazemos agora a diferença dessas somas, né? Pegamos os resultados e fazemos a diferença. 22 menos 11 igual a 11. E 11 é divisível por 11, pois todo número é divisível por ele mesmo, ok? Nós iremos compreender melhor fazendo os exercícios. Então, vamos adiante. Temos aqui o exemplo, né, do número 439.087. É divisível por 11. Vamos entender aqui por quê. A soma dos valores absolutos dos algarismos de ordem ímpar, né, a gente vai aqui colocar os números aqui. Vamos lá, colocar os números para ficar melhor o entendimento. 4, 3, 9, 0, né? 0, 8 e 7. Vamos agora colocar aqui, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, ok? Então, a gente tem aqui as ordens. Qual é a ordem da unidade? Primeira. Da dezena, segunda. Da centena, terceira. Da unidade de milhar, quarta. Da dezena de milhar, quinta. E da centena de milhar, sexta ordem. Vamos agora pegar os valores absolutos de ordem ímpar. Quais são os de ordem ímpar? Deixa eu trocar a cor aqui. Quais são os de ordem ímpar? Os de ordem ímpar são o número 7, o número 0, o número 3. Fazendo a soma desses valores, vai dar o resultado 10, ok? A soma desses valores aqui. Agora, vamos pegar a soma dos valores absolutos de ordem par. Os de ordem par são 4, pois o 6 é par, o 9, pois o 4 é par, e o 8, 2 também é par. Fazendo a soma desses valores, temos aqui o resultado 21. Agora, com esses valores, nós iremos fazer o quê? A subtração dessa operação. Só que nós temos que entender
que como minuendo, qual é o minuendo? O minuendo é aqui, ó, o 10, que é o que vem primeiro. E o subtraindo é o 21, que vem depois, certo? Como minuendo, acrescenta-se o menor múltiplo de 11, diferente de 0, ao minuendo para que a subtração possa ser realizada. Veja, o que a gente faz? Ele é menor, então a gente acrescenta-se o menor múltiplo de 11. Qual é o menor múltiplo de 11? Vamos pensar um pouquinho. Qual o menor múltiplo de 11 que seja diferente de 0? Vamos acrescentar ele ao minuendo. Para quê? Para que a subtração possa ser realizada. Vamos lá. 10 mais 11 é igual a 21. Então, ficando 21 menos 21. Como 0 é divisível por 11, o número 439.087 é divisível por 11. Aqui nós temos que atentar o quê? Qual é o menor múltiplo de 11, diferente de 0? A gente tem que fazer o quê? Acrescentar. O menor múltiplo de 11, diferente de 0, é 1. Se o menor múltiplo de 0, aliás, o menor múltiplo de 11, diferente de 0, ao minuendo, aqui nós acrescentamos o número 11 ao 10, né? Que é aqui 11 mais 10, 21. E fizemos a subtração. Trocamos aqui o 21, né? Que estava o 10, que estava no subtraindo, e colocamos o 21. Ficando assim, 21 menos 21, que dá igual a 0, certo? Vamos aqui adiante para entendermos melhor. Agora temos a divisibilidade por 12. Bom, a divisibilidade por 12 a gente tem que lembrar dos outros números, né? Vamos aqui para a definição. O número natural é divisível por 12 quando é divisível por 3 e por 4 também. Lembre-se que 12 é igual a 3 vezes 4. Então, vamos ver. Quando é que o número é divisível por 12? Ele é divisível por 3? Vamos ver, 720 é divisível por 3? Como a gente faz a divisibilidade por 3? A gente vai somar os algarismos e vai ver se esse valor somado, o resultado vai ser um número divisível por 3. Ok, temos aqui a soma. E por 4, vamos ver se esse número é divisível por 4? Por que esse número é divisível por 4? Porque a gente tem que ver quando é divisível por 4, quando os dois números são divisíveis por 4. 20 dividido por 4 vai dar 5. Então, temos o resto 0, quer dizer, então, que 20 é sim divisível por 4. Vamos agora ver se o número 870 é divisível por 12. Vamos lá. Fazendo a soma dos algarismos 8 mais 7 mais 0, temos o resultado de 15. 15 é divisível por 3? Sim, 15 é divisível por 3. Se a gente fizer 15 dividido por 3, vai dar 5. 5 vezes 3 é 15, tendo um resto 0. Então, 15 é divisível por 3. Porém, temos que saber que o 70, aqui, que é os dois últimos números, não é divisível por 4, que essa é uma dos requisitos, né? 70 divisível por 4. Vamos ver. 7 dividido por 4 vai dar 1, restando 3. Baixamos aqui o 0. 30 dividido por 4, nós vamos colocar aqui o 7. Aliás, o 7. 7 vezes 4 vai dar 28. Menos 30 vai sobrar 2. Então, temos o resto 2. Sendo assim, esse número, quando tem resto, não é divisível por esse divisor aqui, que no caso é o 4. Então, eliminando a possibilidade desse número ser divisível por 12. Então, só recapitulando, qualquer número é divisível por 12 quando ele é divisível por 3 e por 4 simultaneamente, ok? Vamos ver agora a divisibilidade por 15. O número natural é divisível por 15 quando ele é divisível por 3 e por 5, pegando o mesmo raciocínio do 12. Por quê? Porque 3 vezes 5 é igual a 15, da mesma forma que a divisibilidade do 12 também. Então, vamos ver aqui, ó. 105 é divisível por 15. Por quê?
Se somarmos aqui, ó, 1 mais 0 mais 5 vai dar 6. 6 dividido por 3 é 2, restando 0. Então, quando o resto é 0, o número é divisível pelo aquele divisor que a gente fez a operação. Então, vamos ver aqui se ele é divisível por 5. Para saber se o número é divisível por 5, nós temos que olhar para o fim. Ou ele é divisível por 5 quando o último número é 5. Agora, vamos ver o número 530. Ele não é divisível por 5, por quê? Porque termina em 0. Aliás, ele não é divisível por 15, porque é divisível por 5, termina em 0, mas não é divisível por 3. Por quê? Porque a soma dos algarismos vai dar 8, e 8 não é um número divisível por 3, ok? Agora temos a divisibilidade por 25. Quando um número natural é divisível por 25, quando seus dois algarismos finais são 00, 25, 50 ou 75. Então, só é aqui se atentar a essas regrinhas aqui, ó, 00, 25, 50 ou 75 e ver mesmo se é divisível ou não por 25. É só você lembrar que tem aqui o múltiplo, né? 1 vezes 25, nenhuma vezes 25, 0 vezes 25. Deixa eu anotar aqui para vocês. Se você prestar atenção, ó, 0 vezes 25 vai dar 0. Aí, só que a gente tem que olhar se é 0, 0, né? 1 vezes 25 igual a 25. 2 vezes 25 igual a 50. E 3 vezes 25 igual a 75. Observando isso daqui, ó, vocês vão ver os 4 primeiros múltiplos, né, desses números. Então, vocês vão se atentar a isso. 0, 1, 2 e 3. 0 vezes 25, 0, 0, né? Só que tem que se atentar que é 2 zeros. 1 vezes 25, 25. 2 vezes 25, 50. E 3 vezes 25, 75. Ok, gente? Então, vamos lá. Continuando aqui agora com os exercícios. Como a gente vai prestar atenção, vai resolver isso daqui? Nós vamos observar tudo que a gente já viu, os divisores, e vamos ver se os números são divisores ou não de cada número aqui, tá bom? Vamos aqui primeiro para a questão 32. Qual é o maior número de 6 algarismos divisível por 10? Vocês têm que lembrar que o número é divisível por 10 quando ele é terminado em 0. Então, qual é o maior número de 6 algarismos divisíveis por 10? Aí vocês vão ver qual é o número maior. Nós sabemos que para ter um maior número divisível por 10 com 6 algarismos, nós temos que lembrar o quê? Que para ser divisível por 10 tem que terminar em 0. Então, qual é o maior número de 6 algarismos? A gente vai para o número que temos de 0 a 9, o maior é 9. Então, nós vamos fazer uma sequência de números 9 e no final o último número será 0. Então, vamos aqui, vamos contar 5 números 9 e o último 0. Pronto, esse é o maior número de 6 algarismos que é divisível por 10, ok? Não precisa fazer muito, não precisa fazer cálculo, é só você pensar qual é o maior número, né? Quando falar em maior número, sempre pensem no algarismo 9, tá, gente? Então, vocês pensando que o 9 aqui, ó, é o número maior entre 0 e 9, então vocês vão atentar-se a isso. Agora, na questão 33, está pedindo para copiar no caderno o quadro abaixo e marcar com X os divisores de cada número. Como a gente vai saber se cada número aqui é divisor? Bom, para saber se o número é divisível por 8, qual é a regra? Ele tem que ser divisível por quanto? Você vai sempre lembrar que quando o número é divisível por 8, quando o quê? Quando o número terminar em 3 zeros ou quando formado por os 3 últimos algarismos e forem divisíveis por 8.
Então, aqui, ó, não tem 0, 0, não são 3 zeros, então a gente vai fazer o quê? Eu vou fazer aqui no cantinho, mas vocês vão fazer bem organizado. A gente vai pegar o número 672 e vai dividir por 8. Essa divisão dará uma divisão exata. Vamos aqui, ó. 67 dividido por 8, 8 vezes 8, 64. Menos o 67 lá de cima, sobram 3. Baixamos agora aqui ó, o numeral 2, formando aqui ó, o número 32. 32 dividido por 8 vai dar 4. 4 vezes 8 vai dar 32. Fazendo a subtração, teremos um resto 0. Então, ele é sim divisível por 8. Agora, vamos ver a divisibilidade por 9. Temos que lembrar que o quê? Que o número é divisível por 9 quando os valores absolutos, a soma dos valores absolutos também é divisível por 9. Então, vamos aqui, ó. Temos que somar 1 mais 6, mais 7 e mais 2. Vamos aqui, ó. 1 mais 6, 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 2 dá 16. 16 é um número que dá para dividir por 9? Não, então a gente não vai marcar. Para ser divisível por 10, tem que terminar em 0, então a gente nem vai mexer, nem vai olhar. Aqui, agora vamos ver por 11. Por 11, a gente tem que se atentar àquela regrinha que a gente acabou de ver. Qual é? O número é divisível por 11 quando a diferença entre a soma dos valores absolutos de seus algarismos de ordem ímpar e a soma dos valores absolutos de seus algarismos de ordem par é divisível por 11. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui esse cantinho. Pronto. Unidade, dezena, centena, milhar. Unidade de milhar. Qual é? Aqui, ó, primeira ordem, segunda, terceira e quarta. Vamos pegar os valores de ordem ímpar. Quais são os valores de ordem ímpar? Aqui a ordem ímpar é 1 e 3, então os valores são 2 e 6. Vamos fazer a soma, 2 mais 6, que dá igual a 8. Vamos pegar agora os valores de ordem par, que é 4, ordem par 4 e 2. Quais são os valores absolutos? 1 e 7. 1 mais 7. Quanto que dá 1 mais 7? 1 mais 7 vai dar 8. Agora, o que a gente tem que fazer? A diferença, né? A gente vai fazer o quê? A diferença desses valores. Então, vamos lá. 8 menos 8 é igual a 0. E 0 é divisível. Aliás, e 11 é divisível. E 0 é divisível por 11, né, gente? Como a gente viu anteriormente. Vamos agora ver o 12. Sabemos que para fazer aqui a divisibilidade por 12, nós temos que fazer o quê? Nós temos que observar se o número é divisível por 3 e por 4 também. Se o número for divisível por 3, como nós vamos saber? Nós temos que somar os valores. Vamos lá, os algarismos. 1 mais 6, nós já fizemos essa soma agora há pouco. Vamos lá. 1 mais 6, 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 2, 16. 16 dá para dividir por 3? Aliás, 16 dá para dividir por 3? Não, não dá para dividir por 3, então nós nem vamos aqui mais ver isso daqui. Se não dá para dividir por 3, nem precisa continuar. Vamos para o 15. Da mesma forma, já sabemos que não dá para dividir por 3, então também, dos requisitos para ser dividido por 3 não é ser dividido por 15, não é ser dividido por 3? O 12 também tem a mesma regra, então não. E a outra regra aqui do 25, a gente só observar os dois últimos números. Se terminar em 00, 25, 50 ou 75. Nenhum desses, então também a gente não vai mais fazer aqui, perder tempo dividindo para saber se é divisível ou não por 25. Vamos agora para o número 1200. Vamos à regra do 8. Para ser divisível por 8,
temos que o quê? Acabamos de ver, vamos relembrar. Ele tem que terminar em 3 zeros ou quando os 3 últimos algarismos é divisível por 8. Vamos ver se 200 é divisível por 8. Vamos pegar aqui outro cantinho. Aliás, vou fazer aqui uma 200 dividido por 8. 20 dá para dividir por 8? Temos aqui. Vamos ver qual número multiplicado por 8 chega a 20 ou chega próximo de 20? 3, né? 3 vezes 8, aliás, passa, 3 vezes 8 é 24, então 2. Deixa eu apagar aqui, o 2. 2 vezes 8, 16, menos 20, sobram 4. Baixa agora o 40. 40 dá para dividir por 8? Sim. Qual o número que multiplicado por 40 vai dar 8? 5. 5 vezes 8, 40. Sobrando aqui um resto, nada. Então, nós vamos colocar aqui, marcar a alternativa, que sim. Deixa eu achar minha canetinha, pronto. Ele é sim divisível por 8. Vamos ver agora se é divisível por 9. 1 mais 2, 3. 3 dá para dividir por 9? Não, vamos pular. O próximo, ver se ele é divisível por 10. Para ser divisível por 10, qual é o requisito? Terminar em 0. Ele termina em 0, então ele é divisível por 10. Vamos agora ver por 11. Já vemos aqui que não dá, né? Porque a soma dos algarismos pares e ímpares, das ordens, tem que dar um número divisível por 11. A gente já está vendo aqui que não tem condição desse número ser divisível por 11. Vamos agora para o 12. Qual é o requisito? Ser divisível por 3 e por 4 simultaneamente. 1 e 2. 1 mais 2 é divisível por 3? Sim, 3 dividido por 3 vai dar 1. E sabemos que para um número ser divisível por 4, terminados em um número que dê para dividir por 4. 200 dá para dividir por 4? Sim, pois vai dar 50. Então, aqui também marcamos aqui o 12. O 15, a mesma coisa. Vamos olhar qual é o número que dá para dividir por 3 e por 5. Sabemos que dá para dividir por 3 porque acabamos de fazer no 12 e por 5 porque termina em 0. Então, a gente marca aqui também. E 25, dá para dividir por 25? Sim, dá, pois termina em 2 zeros. Então, a gente vai marcar aqui também. Agora, 545 é divisível por 8? Vamos fazer a regrinha, a regra da divisibilidade por 8. Quando o número terminado em 3 zeros não termina em 3 zeros. Ou quando os 3 últimos é divisível por 8. Então, vamos fazer a conta. 800 e... Qual é o número mesmo? 545. 545 dividido por 8. 54 dividido por 8 vai dar... Aliás, 5 dividido por 8 não dá. 54 dividido por 8, qual é o valor que eu faço? Vamos lá. Pensem aí, façam a divisãozinha aí, eu vou dar um tempinho para vocês. Qual o número que dividido por 8, aliás, multiplicado por 8 vai dar 54. Vocês podem estar fazendo a multiplicação, né, de números por hipótese. Vamos lá. Quanto é 8 vezes 6? 8 vezes 6 é 48. Chega bem próximo, né? 8 vezes 6 é 48. Agora, vamos ver. 8 vezes 7. Quanto que dá 8 vezes 7? 8 vezes 7 é... Vamos só adicionar mais 6 aqui, que vai dar 54. Então, aqui vai dar 7. 54 menos 54 vai sobrar 0. E baixamos aqui o 5. 5 dividido por 8 não dá. Então, aqui, se caso a gente fosse continuar, colocaríamos 0 aqui e o 0 aqui. Mas mesmo assim ia sobrar um resto. Então, a gente já está vendo que não dá para dividir por 8.
Então, aqui não vamos marcar essa opção. Vamos agora para o próximo número, divisível por 9. Dará 14 aqui. 14 não é divisível por 9. A soma dos algarismos dá 14. 14 não dá para dividir por 9. Pulamos aqui. Divisível por 10 se tiver somente o zero. Não temos, então já pulamos também. Agora, para saber se é divisível por 11, também não vai dar. Por quê? Porque a soma dos ímpares, aqui, 1, 2 e 3. 1 e 3 vai dar 10. 10 menos 4 vai dar 6. E 6 não é divisível por 11, ok? Vamos agora para o 12. Ele também não é divisível por 3. 14 não é divisível por 3. Então, nem é do 12 nem do 15. E também não termina em 0, 0, nem 25, nem 50 e nem 75. Fazendo assim, esse número não é divisível por nenhum desses divisores aqui acima. Vamos então para o próximo número, que ele é fazendo também as mesmas comparações, as mesmas regras. Ele só vai ser divisível por 11, tá? E fazendo aqui o 6.000, ele é divisível por 8, pois termina em 3 zeros. É divisível por 9? Não. Por quê? Porque a soma dos seus algarismos não é um número divisível por 9. E por 10? Sim, pois termina em 0. E por 11? Não, porque a soma dos termos que estão em ordem ímpar e ordem par não vai dar um número divisível por 11. E por 12? Sim, por 12 sim, pois ele é divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo, terminando em 2 zeros. E também aqui, a soma dos seus algarismos é um número divisível por 3. Por 15, também, pois é um número divisível por 3 e termina em 0. E o número, quando termina em 0, é divisível por 15. Então, marcamos aqui. E por 25 também, pois termina em 0, 0. Finalizamos aqui a 33ª questão. Vamos adiante. Deu um pouquinho de trabalho, mas é assim mesmo. Para a gente poder aprender, a gente tem que colocar em prática. Vamos lá. Vamos para a questão de número 34. Considere os números 450, 660, 768, 860 e 960. Qual deles são divisíveis por 12? A gente vai o quê? Ver se esses números são divisíveis por 3 e por 4 também. Então, vamos simultaneamente. Então, vamos aqui, somando. 4 mais 5. 4 mais 5 vai dar 9. 9 é um número divisível por 3? Sim. Mas é um número divisível por 4? Quando é divisível por 4? Não é divisível por 4. Então, aqui por 12, esse número não é divisível. Vamos aqui ver o próximo. 660. A soma dos seus valores vai dar 12. 12 é divisível por 3 e por 4. E aqui, 60 dá para dividir por 4 também. Então, aqui a gente vai colocar 660. Qual o próximo número? 768. E também 960. Ok? Por quê? A gente vai tentar somar os valores 7 mais 6 mais 8, que dá um número divisível por 3 e também é divisível por 4. E aqui, da mesma maneira, o 960. Agora, quais deles são divisíveis por 15? O 450, pois termina em 0 e é divisível por 3, que a gente acabou de ver anteriormente. E 660 também, porque termina em 0 e também dá para dividir por 3. 660. E o número 960 também, ok? Então, esses números aqui são divisíveis por 15 e por 12. Esses daqui. Agora, vamos para a 35ª. Utilizando uma calculadora, determine entre os números abaixo o que não é divisível por 11. Como é que você vai fazer isso? Você pode fazer o critério de divisibilidade ou ir dividindo um de cada vez. Fazendo o critério de divisibilidade, a gente encontrou essa alternativa aqui.
Não vou estender muito fazendo de todos, pois vai demorar muito, mas é essa alternativa aqui, a letra D. Qual é o maior valor, aliás, o maior número de 3 algarismos divisíveis por 8? 8, isso. Vamos lá. Qual é o número de 3 algarismos, o maior? Lembrando que sempre a gente tem que fazer o quê? Tem que atentar-se que os maiores sempre a gente vai ver o 9. O 9. Então, qual é o último número aqui para que seja divisível por 8? Os 3 últimos números, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Colocar aqui o 2. A gente poderia fazer assim, ó, para entender melhor. 1000, que é o maior número de 4 algarismos, depois do maior de 3. A maior de 4 não. O menor número de 4 algarismos, depois do de maior número de 3 algarismos, que é o 999. Então, a gente faz o quê? Diminui o 8. Pois se a gente tirar um 8 desse valor, por quê? Porque esse valor termina em 3 zeros e é uma das possibilidades de ser divisível por 8. Então, a gente tira menos 8, que é para dar um número igual à divisibilidade por 8, que vai dar 992, ok? Não precisa fazer aquela conta toda enorme, a gente pode usar o raciocínio. Vamos agora para a próxima. Aliás, a gente vai ficar por aqui, pois a aula já está ficando um pouco extensa. Então, a gente vai ver na próxima aula o restante das questões, ok? Estudem bastante, dúvidas podem falar comigo, tá certo? Um beijo e até a próxima.